ele. Aí um amigo, como ele escreve muito com palavras bonitas, né? Um amigo gostou. Eu falei, você gostou? Olha o que ele fala aí da Síria do Quixote. Aí ele mandou um professor de São Paulo. Eu esqueci o nome dele agora. E o professor falou uma coisa belíssima. Eu falei, tanto que eu falei, o dia que ele vier lançar o livro aqui no Rio, eu vou lá. Ele falou assim, Don Quixote eu não aguentava mais a vida. Quando ele começou a ler nos livros, ele teve um novo estímulo para viver. Olha que coisa fantástica. Tem a ver com E isso. vocês pegaram isso. O texto pegou essa essência. Brilhantemente. Muito obrigado. Parabéns. Então, a gente hoje vai bater um papo um pouco, tem a ver com isso também, né? Tem a ver como que a palavra reverbera no corpo, né? Como que a palavra... Enfim, antes da gente começar, só para ter uma organização mínima, né? A gente tem feito assim, talvez, não sei se você já conhece a Kátia, não, né? Então, a Kátia é nossa convidada hoje, Kátia Costa, enfim, artista, multiartista. Eu vi um pouquinho antes de entrar, quando falaram, eu vi um pouquinho do Exatamente, educadora também, uma pessoa, enfim, que pensa arte, pensa educação, pensa cena, pensa performance. Gostaria que você se apresentasse um pouco, Catinha, para a gente poder começar essa conversa hoje. Eu queria, assim, eu fiquei muito, porque eu tenho pensado muito sobre essa questão do corpo, esse corpo narrativo, né, Júlio? Esse corpo que já fala por si só, né, o corpo... E analisando a minha trajetória, eu também posso falar um pouquinho de mim, porque é assim que eu chego na academia agora, né? Então eu não sou acadêmica, eu sou uma artista e não sou intelectual, sou intelectualha, aproveitando, estou ficando esperta. Esse humor, né, que me interessa. E é através dessa leitura da minha vida, né, e das cenas que eu passei, uma delas era com você, né, porque vocês dois são meus contemporâneos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu já tinha 40 anos quando eu entrei na Unirio, né, hoje eu tenho 55. E lá eu consegui, através do meu corpo, né, de novo ele, resolver algumas questões ligadas à minha cena. Eu tenho uma particularidade nos trabalhos que faço, que é voltada para não é dizer que eu faço um tipo de teatro, vocês sabem, né? Algumas pessoas me veem em montagens majoritariamente negras, né? Então, eu dirijo espetáculos voltados e que falam de questões muito ligadas à racialidade negra, né? As macumbas, as questões africanizadas, vamos falar assim. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque é o primeiro, no novembro a gente está brigando com a Paciência Negra, nós artistas negros da cidade e do Brasil, porque eu venho aqui como uma artista negra, mas eu também venho como uma artista e também como uma pesquisadora, sabendo que Quixote para nós artistas uma referência de pensamento, porque Don Quixote é um artista. Ele pensa no sonho, ele traz essa realidade da arte. Ele não para, por isso que ele é incansável. Então, ver essa história de Cervantes, mesmo que Cervantes não se ligue na minha onda, que não é europeia, assim, fico feliz pelo convite e poder saber pensar essa figura dentro da minha realidade. Então, tem coisas que eu já não faço mais e eu me propus a fazer exatamente coisas que me dizem respeito, que é investigar essa realidade negra no teatro. Onde estão os artistas, onde está esse corpo, essa é a minha especialidade. Agora, o primeiro entendimento para mim, que é o fundamento dessas culturas que eu me debruço, tanto quanto o candomblé, a capoeira, o maracatu, o frevo, o ajurema, o terecô, né? É o corpo. O primeiro fundamento é o corpo, né? O santo, a entidade, o encantado, ele incorpora a partir dessa primeira frequência, o corpo físico, porque nos outros corpos, né, a gente vai acionando. E belíssima a maneira como você entra nessa, como diz Dona Leda,
Maria Martins, essa questão da espiral que vocês já estão fazendo há muito tempo, né? São 10 anos de trabalho. Eu estou vendo pela primeira vez, pasme, porque era o período que eu estava fora do Rio, exatamente 10 anos. E eu trabalhava em alguns projetos, mas não conseguia chegar, você sabe, para ver o trabalho dos parceiros e das parceiras. Que é muito difícil quando a gente está em cena, a gente sabe disso, né? A gente conseguir ver o trabalho dos outros. E eu sempre me coloco num lugar assim, porque essa história de artista pesquisador é novo. Eu sempre gostei de ver teatro. É porque artista pesquisador é quase um pleonasmo, né? É um Porque o artista, pleonasmo. É um pleonasmo. Inevitavelmente. Porque veio o trabalho de vocês, dois juntos, já com os cabelos brancos, Né, menina? o outro já careca, sobraram, né? o outro A já gente, careca. garotinho, vendo Kátia fazendo butô na faculdade, inspirando a gente com uma corporeidade completamente fora do eixo colonial, né? Isso foi muito importante pra gente, Kátia. Isso é muito importante pra gente. Então, é aí que entra essa questão. Quando vocês me convidam, eu falo, gente, o que eu vou fazer lá? Falar de Quixote. Eu falei, epa. Então, eu me considero uma quixotesca, nesse sentido, desse lugar. Eu não estou falando de não colonial, decolonial, eu estou falando desse lugar, desse pensamento. Por exemplo, minha mãe falava isso para mim. Minha mãe é uma mulher retinta, vinda do interior, com 5 filhos. Não é para chorar, não. Eu fui a 7ª dos filhos, moradora de favela, quixotesca. Ela tinha um prato de comida para alimentar as 6 crianças e ela ficava sem comer. Essa verve, essa energia que é depositada nesse encontro em cena dessas duas figuras inabaláveis, porque esse texto final que é maravilhoso, que é a síntese, no sentido de que, como a gente tem visto na tal da filosofia da ancestralidade, é o que está no meio, é o encontro dos dois, que é o teatro. Esse teatro da teatralidade, né? Porque eu vi o tempo passar no teatro, quando eu comecei aos 20 anos, em que a gente, por exemplo, eu sou de uma turma que bebeu muito do corpo na dança e da dança contemporânea que chegou aqui no Brasil. Sim. Né, Rei? Sim. Você também. Uhum. E a dança contemporânea, que era, bom, na década de 80, 90, ela trouxe algumas questões, Né? mas ela deu uma enxugada em umas questões. Quantas vezes eu, para fazer uma diagonal na dança contemporânea como dançarina, bailarina, me pediam para eu secar o movimento. Me pediam para eu não ser, como eu fui taxada na Unirio, a palavra era até de uma cultura de pintura de arte visual, maneirista. O maneirismo, eu fui buscar, Kátia, você é muito maneirista. Eu falei, qual é esse caô de maneirismo? Qual é o caô do maneirismo? O caô do maneirismo são os traços abstratos que desenham no espaço coisas ininteligíveis, coisas que a gente não consegue captar rapidamente, mas que emocionam, Sim. que fazem. Que São é pinturas. identidade, Que né? movimento. A ideia da dança contemporânea, da dança muito próxima ao teatro, porque o teatro era para trabalhar a máscara do bailarino, o corpo era para secar, para que a gente voltasse de novo àquele lugar. Infelizmente, eu vou usar essa palavra, tá? Lugar embranquecido. Sim. Um lugar, e eu estou falando branco no sentido de um esquema, porque eu não podia dançar balé clássico, porque a minha lordose da minha bunda de negona, né, nas aulas de dança 1 e dança 2 da universidade, porque eu precisava encaixar o meu quadril e eu não conseguia, e enfim, não tinha varinha para me bater nessa época, mas quem é mais velho que eu tomava porradinha. Percebe? Então, para que vocês entendam, a história minha com o butô foi exatamente quando eu percebi que eu não conseguia mais dançar do jeito que me era imposto pelas coreógrafas, né, pelos Tem uma diretores de Tem movimento. uma cena no filme da Pina Bausch chamado Lamento da Imperatriz, só para te complementar. A Pina,
Estava lá na Alemanha, não sei o quê, filha de toda essa tradição europeia, mas ela questionava também, tacava fogo em tudo isso. Aí tinha uma cena que é um rapaz, que acho que ele, um bailarino que é de origem mexicana, e um bailarino branco, esguio, classicudo, mandando ele fazer os movimentos exatamente como tem que ser feitos. E a cena é só isso. O cara tentando reproduzir os movimentos exaustivamente, e ele ali, ele ali, ele ali. A cena é só isso, até chega um momento que ele não consegue. E aí o outro desiste, sai, puto da vida, quebra a varinha, faz, ah! E o corpo mexicano se negando aquelas linhas retas, aquela simetria, né? Aquela, entre aspas, beleza europeia, né? Enfim. E a cena sendo... Isso acontecendo ali. Real. É real. E, infelizmente, muitas pessoas deixaram de fazer teatro, da minha geração, deixaram de dançar por conta desse contexto. E, para mim, quanto mais o corpo velho, idoso, experiente, vivido, enlouquecido, a frase da minha mãe é exata. Está estudando muito, vai ficar maluca. Minha mãe era analfabeta. Percebe? Foi o texto que você falou. E é o exemplo que Quixote nos dá, né, de alguma forma, com esse corpo. Assim, eu vejo muito, a gente vê muita poesia, né? No corpo, parabéns. Eu acho que é sempre uma tentativa, viu, Maxim? Vocês, às vezes, têm... Como espiral, ela tem, às vezes, tem um núcleo que você entra, você sai para falar de fora, e aqui nós temos a presença de Júlio Adrião, querido, para mim o mestre. Eu sei que é difícil, às vezes, receber. Eu falei, um dia chamei também o João Artigos de mestre, porque para a gente, assim, não é mestre no sentido desse lugar, né, daquele que ensina, mas muito mais daquele que aprende, assim, como fala Guimarães Rosa, o mestre nesse sentido, porque a gente vê o esforço do artista em cena, mostrando pra gente como é que faz, e sem querer dizer, esse é o certo, esse é. Então, a presença de Júlio aqui, assim, me deixa muito lisonjeada, porque é um homem de arte, um homem do corpo, que também, como Maxim, há um diálogo entre essas narrativas corporais, entre esses corpos, e belíssimo como poder ficar 10 anos. Parabéns. 18 anos, né? Né? Porque é a tendência comercial dos espetáculos. Sim. Mesmo. Infelizmente, a gente montar quantos? Eu dirigi vários. Martin Luther King, Malcolm X, eu e Amarelo tá andando. Mas as nossas produções são mais baratas também. As nossas produções são mais baratas. Não, cara. Então, aí tem a história do edital. A gente pode conversar sobre isso. Porque cai tudo por quê? É uma ficha técnica gigantesca. Eu faço direção de movimento, mas eu tenho espetáculos que eu estou como direção de movimento que eu tenho coreógrafo, pô. Eu tenho diretor artístico, né? É uma equipe. De corpo. Tá. Montamos. E agora como é que a gente anda? Como é que... Se a gente tem, às vezes é um solo, assim. Tenho feito alguns solos, que é uma sacada também, que eu acho que a gente bebe na referência do Júlio, nesse tempo, né? Eu lembro que assisti Descoberta das Américas na Unirio como aluna. Eu vi também. Né? Lá no Palcão. Sabe? Eu fiquei na Unirio 6 anos. Eu não me formei como todo mundo, né? Eu fiquei um tempo que eu tranquei, pô. Eu tinha 2 filhos, eu vim de Niterói, criança pequena, pá. E também fiquei viajando com espetáculos, aqueles bagulho que a gente fazia lá dentro, né? De montagem, aquele negócio. E essa história de família. E uma referência no palco pra gente, né, minha irmã? Na escola, é poder ver que tem uma pessoa, que tem pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho. É artesanal? Não sei. Porque tenho pensado sobre isso, né? Do tal do teatro pobre, do teatro... Que a gente começa a querer dar nome para os... Eu tô falando... Eu boto isso lá, todo no meu mestrado, eu tô escrevendo essa parada tal do caô, a minha professora orientadora, Adriana Schneider,
Ela me odeia. Maravilhosa. Kátia, mas caô é ruim. Não. Eu tô falando do universo carioca. O afro-carioquismo, o Rio de Janeiro, quando você traz a identidade, pelo menos para mim, do homem. Tem muitas mulheres que entendem de futebol pra caramba, mas tem uma coisa masculina ali naquela que você fala, que você narra, de uma realidade do Rio de Janeiro, que é o Flamengo, pô. Mesmo tu não sendo flamenguista, Eu tu sou é. muito. Eu sei que Quando é. você é flamenguista, você é. Exatamente. Tá entendendo? Então, essa ideia do caô, nesse sentido que o caô é um mistério, é o que você às vezes não pode falar. Como que espetáculos como esses conseguem? Que vigor, que vontade, que tesão, que energia faz você... Eu ontem estava na UF, falando do meu trabalho lá, aquela parada da consciência negra, paciência negra. E eu mostrei algumas fotos minhas do decorrer de anos. E tem uma foto que eu tô como eu tô aqui, pô. Mas eu tenho uma primeira foto, que é uma magérrima com 46 quilos. Entender que o corpo da gente muda, que cai, que fica flácido, mas tem algo aqui dentro, que não é a mente, que é extracorporal, que é um corpo emocional ligado à arte, por exemplo, à criação, que faz esse corpo. É lindo ver. Eu sei que você já passou por esse processo, porque 10 anos, eu acho que é uma marca, né? Para quem... É tipo assim, eu tenho uma filha de 29, mais velha, e tenho um filho de 27. Quando meus filhos fizeram 10 anos, eu vi uma coisa. 7, 8, 10, pá. Você vê os 10 anos, sabe, a década, ela traz uma, sabe, e essa maturidade, contar história precisa ter maturidade. Um contador de história, né? Eu sou casada hoje com um griot senegalês. Minha filha brincou comigo e falou, mãe, você tem mania de mestre, né? Porque eu fui casada há 28 anos com o mestre Casquinha, né? Um grande mestre de capoeira, e foi através dele que eu também adquiri essa maleabilidade, essa ginga, para eu poder voltar para escrever também sobre ele, porque ele entra na minha escrita, né? Porque ele, através do corpo dele, da vivência com a capoeira que eu tive, desse grande mestre, a capoeira também entra no meu trabalho. Então, o meu companheiro é um griot e ele fala exatamente sobre essa questão. Ele tem uma frase muito bonita em Olof, que ele fala assim, aprender de boca para a orelha. A gente hoje teve uma experiência aqui com você, né, com o espetáculo Obrigado, extrasensorial. Você brinca, você conversa, você deixa a gente, que é o lance do solo, né? O solo precisa, ao mesmo tempo que é tão solitário, tem uma coisa um pouco solitária que não é. Tem solitário, quem olha de longe, né, parece solitário. E ele fala essa questão dessa palavra, que é a questão da oralidade para a cultura fundamentalmente africana, afro-pindorâmica ou brasileira, que é a educação através das palavras. Minha mãe era analfabeta e ela me educou. Muita gente aqui teve mães, tias analfabetas, que elas educavam. Como? Que educação é essa? Né? Queria até que depois vocês puderem abrir para perguntar, porque dentro do nosso esquema de arte, através das pesquisas e a academia, fixam muitas questões. Sim. A gente precisa dar referência de fulaninho, bertaraninho, num caô, para descobrir uma parada, para dizer que aquilo ali é inédito. Sabe, todo mundo bebe em todo mundo. Exatamente. Você, quando viu o Júlio, e eu acho que é isso que é a questão da arte, quando inflama na gente, né? Em 10 anos, a possibilidade, olha, imagina como Descoberta das Américas não alimentou o meu Zé Pilintra lá na Unirio. Mas eu acho que eu não sei quando que o Júlio foi lá no Palcão. Eu começo a trazer a minha performance de Zé Pilintra em 2006, mas provavelmente essa questão de um corpo na cena, sozinho, e uma parada
performativa e mais muito mais ritualística que eu vi aqui também, sem ser exatamente o ritual. Sim. Eu faço teatro, eu boto o guidar na cena, eu risco pólvora, a menina fica assustada. Eu boto a pombagira para girar, a pombagira dá gargalhada, ela dança, ela dá... Ué, tem esse lugar. Claro. Agora, você vai ver o espetáculo que eu faço uma direção, da Ana Carbate, por exemplo, ninguém sabe meu nome, que é um solo. Vou fazer aqui, né? Hã? Ela Vou vai fazer fazer aqui. aqui. Vai, ai, que maravilha, Vai. maravilhoso. Eu já vi. Sofisticadinho. Você vai dizer assim, cadê Kátia Costa? Mas tá ali. Sabe? Porque as pessoas também, aquele caô de esperar, percebe? Uhum. De Uma- colocar no lugar, De né? colocar... Ó, então, mas cadê? Eu não tô vendo o quartinho agora. Ana Carbate, Martinho. Ana Carbate é iniciada no candomblé. Quando eu converso com Ana, eu converso com o Ebome. O Ebome é a mais velha. Sim. Eu peço benção a ela. No teatro comum, eu entro com essa postura. É porque foi assim que eu aprendi no terreiro. E a ideia é trazer essa ideia. Então, quer dizer, trazer essa forma Sensibilidade. de fazer teatro. Obrigada, tá? Mesmo sendo quadrado, eu fico assim, cara, eu boto tudo redondo, né? Caraca, aquele quadrado, porque aquela esquina que tu pega lá. E são as ideias quadradas, né? Né? O quadrado tem várias possibilidades aí. Fala. Catita, muita... Olha, eu vou abandonar esse roteiro. É isso. Tem uma coisa interessante, assim, a gente conversando aqui, a gente teve o primeiro bate-papo com um hispanista, um cara estudioso da obra de Cervantes, um professor da universidade. E aí ele falou alguma coisa no comentário, enfim, que foi, porque é uma montagem abrasileirada. Latina, né? Latina. De humor latino. Isso Ele é europeu? Não. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. O que é, a gente falando de dramaturgias, né? E esse corpo narrador, que é um corpo atravessado, né? Engraçado que isso, o Maxim, quando me trouxe o texto, ele trouxe junto com o texto a necessidade de dizer aquele texto. Então, antes da palavra já tinha a palavra. E essa necessidade absoluta que acho que é o que move o narrador. E trouxe a referência do Júlio, que na época eu não tinha assistido ainda, não conhecia. A referência para mim que eu tinha de um corpo narrador era o da Denise Stocklus. Que eu vi aos 16 anos, fiquei completamente dominado por aquela referência e fui atrás, né? Até o dia que eu entrei no camarim dela e falei, pelo amor de Deus, me conta! E aí é isso, assim, e depois o Júlio trouxe outras referências, enfim, a gente vai fazendo esse amálgama, né? De mestres e mestras que vão passando pelo nosso Que caminho. são a nossa formação. Que misturam corporeidades, enfim, que são pessoas brasileiras, pessoas que estão aqui, que transitam por espaços do Brasil, por culturas brasileiras. E eu fico pensando nisso. Como assim brasilidade, cara pálida? Que movimento brasileiro é esse, né? Que dramaturgia corporal brasileira é essa? A gente poderia dizer isso? É uma questão... Eu não tenho nenhuma resposta para isso. É porque eu vim para cá hoje pensando nisso, que isso ficou na minha cabeça muito forte. É brasileiro por quê? Porque tem futebol? É brasileiro porque corresponde a certos estereótipos do que a gente acredita que seja um corpo brasileiro? Enfim, fiquei pensando nisso. Queria que a gente... Não sei nem se é uma questão tão válida assim, mas isso ficou muito forte para mim. Porque assim, se você for analisar as pesquisas todas ligadas, todas não, algumas pesquisas ligadas, por exemplo, a dança e corpo, e essa questão desse recorte racial, por exemplo, então você vai pegar, tem uma galera se fundamentando aí na questão indígena, super bacana, mas se você for pegar esses traços, né, de representações negras, como ele vem muito embasado no racismo, né, a gente reforçou muita coisa durante muito tempo nos palcos. Né? Então, o que a gente está fazendo hoje na academia? Eu tô assim, tô segurando com a galera, exatamente fazer a limpa das nossas, desculpe, cagadas. Tá entendendo? Eu me coloco, assim, coisas que a gente já fez,
A gente estava junto. Sim. Né? No teatro, reforçando estereótipos racistas. Então, de que forma a gente consegue ser brasileiro? O que é brasileiro? Eu vi uma pessoa falando, por exemplo, da Umbanda. E falou assim, cara, porque eu sou apaixonada pela Umbanda, né? E a pessoa falou, sabe o que há de mar brasileiro, culturalmente? É a Umbanda. Porque se a gente for pensar da reza, do Pai Nosso e Ave Maria, trançada, cruzada, né? Porque você reza, como diz assim, você bate macumba de noite e entra na igreja, isso é seu Zé, né? Zé Pilintra. Ele rouba de dia para ganhar pão dele, ninguém tá falando que ele é ladrão. E nem desonesto, né? E de noite ele tá na igreja lá, batendo cabeça pra santa, que não é nem a Santa Maria, nem a Santa... aí já vira um orixá, um santo. Que lugar é esse que o Brasil traz pra gente, desse caô metodológico, vamos chamar assim, de disfarçar as coisas? Eu acho que além de brasileiro, porque tu pode ir lá para Cuiabá e pegar o time de Cuiabá na hora da parada lá. São espetáculos que sabe, que eu acho que o problema que eu falei é da questão acadêmica. Pois é. Né? Eu acho que a gente... É difícil, porque sempre vai ser isso. A gente vai ter que sempre dialogar com essa cultura. Exato. Se você é brasileiro, nós somos brasileiros. De que forma entra o Brasil aí, nessa conversa com o Cervantes? Né? O Sancho Panza, ele é um nordestino, ele é um pernambucano, ele é um cearense, a mulher dele. A corporeidade está... Aí é a leitura que a pessoa, como... acadêmica, eu acho que a força do Brasil somos nós, os brasileiros, que podemos fazer o que nós quisermos. Tipo assim, a gente entra em qualquer lugar. Foi assim que eu aprendi. Eu entro onde eu quiser entrar. Porque o dia que minha mãe falou, eu não posso entrar naquele restaurante ali, não, minha filha, é um restaurante chique em Niterói, na Rua da Conceição. Por quê? Ah, mas porque eu não me sinto bem. Tá com dinheiro? Porque eu não tava, né? Acabei de receber. Vamos entrar? Entramos. A pretinha retinta comigo, sentei a véia lá, ela ficou toda boba. Ela não tinha perna nem para levantar para ir lá no buffet, né? Pegar a comida. E saiu de lá, nunca mais voltou, porque de novo, reafirmando que ela não podia entrar. Porque foi assim que foi ensinado. Então, imagina, de uma história de Cervantes, europeia, igual pegamos Shakespeare. Por que eu não posso fazer a mãe de Hamlet? Lady Macbeth. Né? Porque, né? A gente pode tudo, sabe? Dizer... porque a gente falou muito isso. Eu estou fazendo uma leitura de Shakespeare, de Cervantes, com a cultura brasileira. Não, eu estou fazendo... Eu já vi uma história de Don Quixote Negro. Teve uma montagem, né? De pessoas diversas, né? Que eu acho que foi até a própria Peter Brook, essa parada dessa galera de fora mesmo que entrou nesse rolê de trazer várias... Enfim, eu acho que está além do Brasil, sabe? Porque a própria história de Cervantes é muito... Esses panistas é universal. É porque eles Edita essa parte. Deixa ele. Não, mas foi... Eu não tenho outra palavra para falar, eu queria não falar isso, mas não tive outra palavra para falar. Por favor. Posso? Esse limite, esses padrões limitantes que vocês falaram, esse grupo é o que chama Don Quixote de louco, que está no dicionário isso. Don Quixote como exemplo de maluco. E não é, eu pelo menos não vejo. Aí eu perguntei a um grande hispanista, um colombiano, eu falei, por que tal pessoa com renome chama Don Quixote de maluco? Ele falou, porque Don Quixote você se vê nele. Se você se vê e você é limitado, você vai chamar ele de maluco. E se você tem essa grandiosidade que você teve, todos escreveram esse texto, muda tudo. E eu acho que é aí que a gente tem que rever quem é louco do rolê. Exatamente. Tá lá o Van Gogh, tá lá o Arthur. A gente tem que rever essas falas. O tempo que a gente está bispo, né? O próprio Nego Bispo hoje, né? Um filósofo, ele é considerado Nego Bispo hoje, né? Um homem nordestino, quilombola. Ele hoje, a gente está chamando ele de filósofo. Tempos atrás. Olha como é que a gente está revendo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a palavra. Então, quando me chamam para falar, eu fico sempre com medo de falar. Eu também. Fala merda.
Tipo assim, né? Porque a gente acaba... Eu tô falando alguma merda, você pergunta, tá falando, tá gravando. Tô falando merda. Porque acaba que a gente... Aí anos atrás, depois você vai ver e fala, cara, falei mó merda. Que eu acho que o grande barato é deixar em aberto o que toca a gente. Sim. É o que tá no meio. Quando você fala, logo no início, né? Que a gente vai ver teatro. Aí eu fiquei, ai, que bom. Né? Porque a gente vai nos lugares, tipo, olha, ninguém vai ver teatro aqui não, começa assim, sabe, não é teatro não, sabe, meio que querendo enganar a gente, é uma pegadinha, e vocês assim, é uma história, o corpo, ele é feito de mitos, ele é feito de história, né, ele é feito de vivência, né, o que esse homem... Tudo, ele via o moinho, e ele transformava. Ele é um ator. Ele é um alquímico, ele é um mago, ele é um feiticeiro, ele é um xamã. Ele é um xamã, sim. Um maluco de pedra, né, que eu gosto assim, o maluco de pedra que transformava o mundo e tinha os seguidores. Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo. Sim. Tem mais, Exu. Sim. Quando traz a abordagem que ele dá pra gente, que é o... Como é que é? O pulo do gato. The jump of the cat. Né? Que entrega, mas não entrega, mais ou menos, ó. É isso, mas não é, bem é mal. Sabe? Isso. Esse lugar que eu acho que é mais interessante, que é nosso, isso é brasileiro. Desculpe, às vezes nem é africano. Eu vejo pelo meu companheiro que é muçulmano. A diáspora e as culturas negras que vieram para cá, o dado do muçulmanismo traz outra realidade. É outra energia. Eles não falam em orixá, eles não sabem o que é orixá, sabe? Então ele assim, ele bota uma roupa toda branca, um equeté na cabeça, que é da cultura dele, como muçulmano, as pessoas olham para ele como se ele fala, então todo mundo pensa que eu sou macumbeiro e eu não sou. E eu falei, tu é macumbeiro também. Percebe? O que é macumba, né? Macumba é isso aqui pra mim, que vocês fizeram. Macumba, pra mim, é esse... Tô ressignificando a palavra. Sim, claro. Claro. Né? Esse teatro é um teatro, né? Que você abre para um ritual. Tem um momento de entrada, um momento de saída. Tem um cuidado de estar sempre levando o público. O ritual é assim. E tem esse corpo que é atravessado o tempo inteiro, né? Todo. Que entra e sai da gira o tempo inteiro, né? Com as entidades, com as forças, as energias que querem falar e falam. E a gente entende o rolê. Outra palavra boa, né? É caô e rolê. São duas palavras. A gente entende o rolê que é... Aí, beleza, agora eu sei que quando ele faz isso, o código teatro, né? De entrar no corpo do Sancho Panza, sabe? O teatro é uma grande macumba, né? Teve uma coisa interessante macumba boa. no processo, nesse processo, o texto do Maxim, quando ele escreveu, era gigante, assim, era enorme. Falei, cara, isso é um solo, assim, vamos lá. E aí, a primeira questão que eu trouxe para ele foi, vamos usar a palavra quando ela for necessária. Vamos cortar o que não é necessário e deixar o corpo falar essas palavras. E muitas vezes os processos de improvisação eram assim. Pegava blocos inteiros de texto. Por exemplo, a cena do frade, da luta do frade, tinha um diálogo ali. E aí, como é que esse corpo entra nessa luta sem essa palavra? E isso aconteceu em vários momentos, até a gente chegar nesse formato condensado. Como é que você vê essa relação? Eu não sei se eu pergunto isso para você, se eu pergunto para todo mundo. Pergunta pra galera. É isso. Como é essa relação? Como é que a gente pode ver essa relação entre corpo e palavra, né? Esse corpo que diz quando que a palavra realmente é necessária. Durante muito tempo eu comecei a entrar numa onda de fazer um teatro sem palavras. É verdade, eu lembro de você. Lembra-me essa viagem? Eu falei, ai, texto não, porque a palavra é fonte de mentira, é fonte de engano. E aí agora eu já estou revendo isso, óbvio, já há bastante tempo, mas foi importante para mim, para a gente entender. E dentro, eu estava nesse processo quando a gente começou a montar o Quixote. E aí, quando é que a palavra, quando é que a gente... Por que a gente usa tanto a palavra? Por que a gente ainda é tão devoto do texto? Por que o texto precisa existir primeiro para então existir uma dramaturgia corporal? Por que a gente não pode inverter? A gente inverte, ok, teatro contemporâneo está aí, mas assim, no final das contas sempre perguntam para mim, até quando eu vou dirigir, e o texto? Cadê o texto? Não, porque este texto... E aí existe um texto aqui que para mim fala muito mais
que é o texto corporal que você traz e que se renova todo dia. Eu já anotei milhares de coisas, porque já tem coisa. Isso é bom saber. Não, é sempre assim. Axé. Nunca é uma coisa que se repete exatamente, até porque vocês se diferenciam. E aí essa alquimia que se dá aqui é sempre diferente, são tempos, as filigranas, né, do que vai acontecendo. E por isso a dramaturgia corporal é tão rica de se investigar. E por isso, às vezes, eu nem olho muito assim para como você está dizendo, assim, passa desapercebido. Porque o que está acontecendo ali, para mim, é muito mais forte. Isso é verdadeiro teatro, né? Não sei nem se é o verdadeiro, porque também já vi muita coisa em que só tinha texto, as pessoas estáticas, mas a palavra sustentada, porque a palavra tem um corpo sonoro, e a palavra tem esse poder. Mas é que a gente vê muito forte, assim, muitas vezes, essa é uma cena que segue uma lógica eurocêntrica, que divide corpo de palavra. Que, por exemplo, quando é isso, quando a gente vai assistir o Júlio, a gente vê essa fusão, né, por exemplo. E isso é muito bonito, que aí você vê o poder encantatório das palavras, Arthur, a palavra antes das palavras, o que antecede, enfim, muitas inquietações, a gente vai dar 5 minutos. Ele chamou o mediador não consegue mediar. Mas aí, a gente tem 5 minutos. Pessoal, por favor, enfim, quiserem falar alguma coisa, trazer alguma contribuição, esses encontros também são um pouco pra gente se renovar, assim, também, né? Renovar o nosso processo também. Ok. Eu acho que, na verdade, isso tudo, é bom ouvir isso tudo, que se sente menos só, né? Assim, tudo que vocês falaram, assim, né? São muitas coisas, que a questão a conversa aqui era a questão da dramaturgia do corpo, né? E essa questão, eu acredito que, assim, o texto, mais importante que o texto é a gente ter a história, né? Então, assim, a história, as histórias são passadas verbalmente, de certa forma, embora a gente falou o tempo todo de Quixote, não falou de Cervantes, né? Cervantes escreveu Quixote da cabeça dele na prisão. Então, assim, de certa forma, essa viagem toda aconteceu dentro, você imagina, de uma prisão, o cara preso, escrevendo aquilo e aquilo salvando ele também, né? Então, essa palavra salvou ele. E essa palavra, assim como a diferença do Quixote para o Macunaíma, talvez seja assim, principalmente assim, são livros bem diferentes, mas assim, esses heróis, esses anti-heróis, né? Eles são heróis que vão contra um status quo, né? do vencedor, do herói, que é um anti-herói. E acredito que por isso que tem tanta identificação, né? E da gente, pobres mortais, assim, a gente se apaixonar por esses caras que vão apesar de, né? E aí, aí pegando assim a questão do... Esse não é o Quixote de Cervantes, é um Quixote, né? É um Quixote. Então, assim, essa quixotada aí, essa ação cênica, que é quixotesca também, né? Porque como é que você faz teatro num país como o nosso, né, como é que ele funciona, a arte? Então, assim, Quixote é quase que uma forma de se posicionar diante do mundo, né? A forma que você fala quixotesco, né? Embora louco, você fala assim, uma pessoa normalmente quando você fala da loucura do que a pessoa que é quixotesca, é uma loucura construtiva, uma coisa que consegue, que é visionária, que é poética, que é de sobrevivência, né? Então eu acho que assim, tentando amarrar o vocabulário que o corpo do ator traz, é um vocabulário muito próprio, que está além da palavra. Então esse corpo, que obviamente não vem do mesmo lugar, o bisavô dele não era do mesmo lugar do seu bisavô, entendeu? Então, assim, a gente olha para ele está muito próximo. Então, assim, de certa forma, o Maxinho olhando para ele, o perfil dele assim tal, eu vejo que assim, ele tem tudo a ver, né? Ele vem de lá, ele é de lá. Então ele conta uma história que é de um ancestral dele. De ancestral.
E ele faz com essa o que é essa brasilidade? É essa maneira, o que eu entendo do Brasil, do que é dessa fusão, dessa mescla, embora o cara permaneça bastante... o fenótipo do cara é esse, a gente olha e ele pode ser assaltado porque podem achar que ele é gringo, né? Mas ele tem uma brasilidade que está no sangue dele, está na experiência cultural dele, física, e que faz a coisa ser menos, mais maleável, é mais divertido no final das contas, entende, cara? E eu acho que é isso que, quando a gente fala desse corpo brasileiro, né? É um corpo que tem muitas influências, mesmo que você não tenha experimentado, mesmo que você não faça uma capoeira, você já viu capoeira, você vê, e de certa forma você brinca mais, você joga mais, e você leva menos a sério no sentido de um rigor. Não que a gente não seja disciplinado, acho que para fazer uma parada dessa, não tem jeito. Ou tu é disciplinado pra caralho, do teu jeito, ou tu não é, ou tu não faz uma parada dessa. Inclusive, né? É o rigor, né? Tem todo um... É muito maior, né? Então, assim, para fazer isso desse tamaninho, é muita coisa. Só que, né, quem se propõe vai entrar em contato com as dificuldades e superá-las. E a compensação é isso, né? Você poder, em 10 anos, ver que um corpo engorda 10 quilos e você continua fazendo aquilo, encontrando, e tem hora que ele deve dizer assim, porra, agora que eu entendi essa parada, agora que eu entendi essa cena, né? E isso acontece o tempo todo. Por quê? Porque o teatro é vivo, é dinâmico, e ele vai também estar o tempo todo conectado com o mundo fora dessas 4 paredes aqui, né? Com o nosso mundo aqui, esse mundo maior e tal, os conflitos e tal. Então, o teatro está o tempo todo dialogando com isso, né? E acho que essa coisa do jogo corporal, essa brincadeira, é o que eu digo assim, do meu espetáculo, porque que ele continua. De certa forma, eu falo assim, eu faço teatro infantil para adulto, porque é uma coisa assim, menos com uma formalidade europeia, digamos assim, porque o teatro que se fazia no Brasil até os anos 60, só quando os Zimbis, que também era um cara de fora, mas com Nelson Rodrigues, assim, e outros, e aí os grupos de São Paulo e tal, né, mesmo, que era tudo influenciado lá de Anirato e tal, mas assim, que começou a existir mesmo o teatro, né, o Oficina, depois, um teatro mais brasileiro. O pessoal tinha uma prosódia portuguesa mesmo, né, tinha um rigor né, você ia ver uma peça sei lá, desses atores mais conceituados, que eram, né, os caras falavam, tinham uma fala portuguesa. Então o teatro brasileiro, então por isso que eu acho que assim, teve quebras importantes, né? Quando o Asdrubal nasce ali em Ipanema e tal, com aquela linguagem, foi isso que encantou a galera, né? Que foi assim, ver um teatro que dialogava com eles, contando histórias que as pessoas reconheciam, né? O Trato Milhão e tal. E, enfim, são muitas coisas para a gente dar conta numa conversa assim. Sim. Mas acho que, no final das contas, tem uma dramaturgia física, uma dramaturgia do corpo do ator, que ela é muito... É uma linguagem, a linguagem do Maxim, o que ele traz para fora, para contar essa história, e que faz com que esse texto imenso seja editado e continue ali, é justamente esse vocabulário que é muito próprio dele. Qualquer outro ator que fosse fazer esse texto não faria uma substituição do espetáculo, faria um outro espetáculo, porque o vocabulário seria um outro, embora muitas coisas conectadas. Eu reconheço no espetáculo dele coisas que eu, de certa forma, me vejo fazendo também, só que do meu jeito. Então, assim, se eu tive alguma influência, é muito assim, entendeu? Aí é o que a gente chama de fundamento, né? porque está no lugar da materialidade, né? Porque tem... Aí eu vou falar de espiritualidade, porque na minha arte eu falo de espiritualidade. Mas é o fundamento mesmo. É o fundamento em que você... São conexões. Mas você está fazendo... Não, são conexões que são feitas em outro plano.
tem gente fazendo esse mesmo trabalho, lá na China, lá no trabalho, Isso. mesmo trabalho, né? Não é o mesmo Sim. trabalho. E é muito interessante, porque tem um lugar de uma identidade, porque assim, o espetáculo do Júlio é super brasileiro, mas é um texto italiano, né? Sim. Mas tem uma brasilidade, assim, que tem toda a história de alguém que ficou lá na Itália, que aqui também tem uma quando aqui jogou, como é o próprio João Artigo, lidou com uma galera aqui do teatro carioca também muito importante, a turma do Anônimo, a galera ali do... e é isso, aí vem essa identidade única, né, que também, e aí eu também tenho as minhas histórias com rua, o Júlio também tem, mas eu tenho também com rua, com palhaço, com não sei o que, você tem com butô, com afro-butô, né, essas construções que vão fazer, por isso que eu acho que é tão... Porque são, de fato, acho que o fundamento é um termo muito bom para a gente também trazer para cá, né? Para puxar da religiosidade para cá. Esse fundamento está dentro de um fundamento, mas é sempre muito singular. O seu Zé Pilintra é diferente do meu Zé Pilintra. Claro. É isso. E tem que Caso ser. eu trabalhe com Zé Pilintra, é diferente. Porque Mas- na falange Zé Pilintra são vários Zé Pilintras. Exato, então, mas e aí? Tem um que está na rua, tem um Mas que está é no a falange. cemitério, tem um que está na estrada, tem um que está... Percebe? Se a gente for pensar isso em termos de linguagem corporal, teatral, a gente está falando de identidade, né? Tá falando de... Subjetividade. que o Júlio acabou de falar, né? Sim. Porque é isso. Gente, que papo maravilhoso. Eu acho que é isso, cara. Na verdade, esse papo todo ele fica reverberando e, de certa forma, você encontra sentido para continuar fazendo Sim. isso, né? Dar uma... Tudo que começou de forma tão assim, porra, preciso fazer isso, quero fazer isso e tal, e de repente vira isso, entendeu? Se você soubesse com o que tu tava mexendo, né? Então eu falo assim, ó, cuidado com a história que tu vai contar, porque se funcionar, periga tu fazer isso durante muito tempo. Então, escolhe uma coisa que você goste, porque se você não gostar muito, você vai ficar, né, num sofrimento ali de fazer uma coisa que funcione que você não... Gente, eu acho que a palavra que resume tudo isso que vocês estão falando aqui, para mim, é poesia. Vocês estão fazendo poesia. Teatro poético. Gente, muito obrigado. Que coisa bonita esse papo aqui. Valeu. Tchau! Maravilhosa. Gente, muito obrigado mesmo. E Obrigado. divulguem aí pra galera pra ver se a gente consegue trazer um pouco Parem a mais. palavra do Quixote. Tá? Nesse final de semana aí que resta.